preço do café voltou a cair em março e retomou a trajetória de queda iniciada no ano passado. Segundo o índice da APAS, o produto ficou 1,54% mais barato no mês. O resultado mostra uma recuperação do movimento de baixa depois de uma leve oscilação em fevereiro e, olha só, 7 quedas consecutivas até janeiro. A retração é explicada pela melhora na oferta global e pela expectativa de uma safra recorde aqui no Brasil. Para comentar esse cenário, conversamos agora com Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS. Felipe, muito bom dia, obrigado por falar aqui com a gente nesse feriado aqui no CNN Money. Bom dia, Fabrício, é um prazer estar com vocês e o tema é importante e o horário propício, o horário do café da manhã. Efetivamente, temos observado aí uma queda. Muito obrigado. Então, Felipe, já quero começar te passando a bola para a que a gente deve esse movimento, né? Essa mudança que agora volta a se alinhar com aquilo que a gente já vinha observando no preço do café. Olha, nós observamos que desde o início do ano passado, desde 2023 já havia um movimento de alta, decorrente especialmente da quebra de safra em âmbito internacional. Então, os países do leste asiático, que são importantes produtores de café canelon, tiveram uma quebra na safra. Essa queda acabou impactando a cotação em âmbito internacional. Mesmo o Brasil sendo o maior produtor de café do mundo, ele é impactado pela conjuntura internacional, inegavelmente, e não é o determinador dos preços. Por isso, o preço aqui no mercado doméstico ele disparou. Por exemplo, em maio chegou a bater mais de 80% de alta e esse ciclo agora entra numa tendência de queda, ou seja, a curva se inverteu em virtude de uma expectativa de safra recorde, como você bem mesmo citou. Expectativa para esse ano é de 75 milhões de sacas de café apenas no Brasil e a retomada da produção internacional, especialmente a produção do Vietnã. Então, a nossa expectativa é que esse ciclo, esse movimento que observamos ao longo dos últimos meses, ele se mantenha aí na sequência. Era justamente isso que eu queria te perguntar, se você bem disse, né? A gente está na hora do café da manhã. Pessoa que está nos assistindo agora com o seu cafezinho, ela pode ficar mais tranquila que pode haver uma estabilidade, ou pelo menos não haver mais altas no preço do café. A gente pode então dizer que os itens mais consumidos no nosso cotidiano, e é claro que isso passa muito pelo café, tendem a ter uma estabilização no preço? Olha, inegavelmente ao longo do último ano, especialmente o café ficou meio amargo, literalmente, né? Em virtude da alta nos preços. Mas agora nós estamos observando a tendência inversa, tendência de queda e queda nos próximos meses também, em virtude dos fatores atrelados à produção, como havia citado aqui anteriormente, mas há um outro elemento muito importante que está relacionado com a taxa de câmbio. Como o Brasil é um importante exportador do produto, quando há um câmbio muito desvalorizado, como observamos em 24 e 25, a tendência é que boa parte da produção seja direcionada ao mercado internacional. Hoje, com o câmbio no patamar que está, o preço ao consumidor final ele tende a diminuir ainda mais. A nossa expectativa é que os preços do café continuem caindo, motivado especialmente por essas duas variáveis. No entanto, não podemos desconsiderar a conjuntura internacional, o aumento dos custos logísticos e os pontos que já foram aqui apontados ao longo do CNN Money, né, durante a edição, relacionado especialmente o Estreito de Hormuz, a cotação do petróleo. A conjunção desses fatores são elementos que pesam, é um contrapeso na balança que impedem uma queda mais acentuada. Mesmo com essas variáveis, a expectativa é que o preço do produto mantenha a tendência de redução e observemos aí ao longo do ano uma queda em relação no comparativo anual. Felipe, você citou, né, esse movimento da taxa de câmbio, que, é claro, beneficia muito mais a negociação, a venda do café aqui no mercado interno, mas falando sobre o cenário externo, você citou a produção
né, em maior escala de café lá fora, especialmente no Vietnã. Eu queria entender a que se dá essa produção em maior escala, se também lá passa por uma safra recorde a ser esperada ou se há outros fatores a serem considerados. Olha, o café ele tem uma peculiaridade, essa cultura, que é a bienalidade, né? Então ele vem um ciclo de alta e um ciclo de queda, um ciclo de alta e um ciclo de queda. E o que acabou acontecendo, especialmente no Vietnã e os países do Sudoeste Asiático, que em virtude das alterações climáticas, a produção foi duramente penalizada. E nessa conjuntura houve uma queda substancial na produção. Existe basicamente três grandes categorias de café: o café arábica, o café canilon e o café robusta. Eles produzem muito um tipo chamado canilon, que aqui no Brasil o estado do Espírito Santo está ganhando expertise nesse tipo de produção. E o Brasil, especialmente os estados de Minas Gerais e São Paulo, são os grandes produtores do café arábica. E é o que o Brasil mais exporta. Mesmo com esse processo, a queda na produção, em virtude das alterações climáticas, impactou duramente essa cultura. Anos anteriores, observamos movimentos semelhantes com o azeite, em virtude do ciclo de forte seca no Mediterrâneo, que também impactou a produção e o preço no mercado doméstico. Então, agora nós estamos observando não uma produção exponencial ou um recorde de produção no Vietnã, mas a retomada da normalidade. E com isso o preço tende a se estabilizar. Perfeito, Felipe. Essa questão, né, das mudanças climáticas em relação à produção, ela chamou muita atenção, especialmente ali em 2024, quando algumas safras de fato foram bastante afetadas. Eu queria saber como está a previsão para esse ano e se já dá para a gente pensar até um pouco mais ali na frente, em 2027, se há realmente mais resiliência do setor ao enfrentar essas transições climáticas e se também em relação a uma normalidade, né? Se eles podem contar ali com uma normalidade e que não vai haver tantas mudanças trágicas para a produção. Olha, inegavelmente o Brasil não passa ileso das alterações climáticas, mas um ponto que é pouco citado, mas sabemos aqui muito bem, é que o Brasil tem uma expertise na produção agrícola, e isso decorre em grande medida dos investimentos feitos pela Embrapa, investimento em estudos, novas culturas, sementes modificadas para se adaptar aos climas específicos. Isso contribuiu ao longo do tempo para que o Brasil se tornasse essa potência no agro que é. E para esse ano, a nossa expectativa é de uma boa safra, não é uma safra recorde, vai cair um pouco em relação à safra anterior, e aqui eu digo de modo ampliado, porque a expectativa é que sofreremos os impactos de fenômenos climáticos ao longo do segundo semestre do ano. Então, especialmente o El Niño deverá apresentar o seu maior efeito sobre a conjuntura doméstica, sobre a produção brasileira, ao longo do segundo semestre do ano. Isso poderá impactar algumas culturas, mas mesmo assim, a expectativa é positiva. E para esse ano, nós aqui da APAS estamos projetando uma alta nos preços que decorre, em parte, desses fatores, mas principalmente de fatores exógenos à produção agrícola, mas que impacta diretamente. Por exemplo, a guerra no Oriente Médio, que impacta o preço dos fertilizantes, impacta o preço do petróleo, o preço dos fretes e, consequentemente, o preço ao consumidor final fica mais caro. Mas a produção, a expectativa é que tenhamos uma boa produção nesse ano. E é difícil, né, fazer projeções com algumas variáveis exógenas, como você bem citou, a guerra no Oriente Médio, mas eu queria saber se esse movimento do café, a gente consegue ter alguma expectativa, né, dos impactos do El Niño no segundo semestre, se há já alguma projeção de redução para o próximo semestre. Olha, nós acompanhamos muito as instituições que fazem o processo de medição, especialmente a Conab, e os levantamentos da Conab apontam que não houve uma alteração do último levantamento para cá ainda. Então,
essa expectativa de 75 milhões de sacas de 60 quilos, é uma expectativa que está atualizada até o presente momento, com um efeito moderado do El Niño. Porém, inegavelmente, não temos como prever o que pode acontecer no dia depois de amanhã. Mas, se mantiver a nossa expectativa, se os efeitos vierem como os meteorologistas eles têm projetado, então aí nós teremos uma produção nessa ordem de 75 milhões de sacas. E isso vai contribuir com o processo de queda. Porém, pode acontecer, inegavelmente, de ter um fenômeno, às vezes, ou muito mais acentuado ou mais moderado. E isso, consequentemente, tem um impacto na produção, tanto do café quanto em todas as demais culturas. Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS, a gente espera que o café não fique mais tão amargo. Muito obrigado. Muito obrigado.